Imagina acordar num mundo estranho, cheio de monstros, elfos sombrios e uma garota que se declara sua serva, mas não qualquer serva. Ela é a própria destruidora do mundo. Esse é o começo de uma história onde estratégia, trevas e poder se misturam, e só quem for realmente ousado vai sobreviver nesse jogo. E tudo começa com um garoto que desperta num lugar totalmente desconhecido, sentado, meio zonzo, sem entender nada do que está acontecendo. Até que de repente surge uma garota diante dele, olhando fixamente, dizendo com um sorriso de alívio que está feliz por ele finalmente ter acordado. Sem rodeios, ela se dirige a ele como se fosse seu rei. O garoto, ainda perdido, tenta processar a cena até que aos poucos mais detalhes começam a ser revelados. Ele descobre que aquele mundo estranho tem ligação com um jogo de estratégia em que ele costumava mergulhar quando estava doente em sua cama. E não era qualquer jogo, era um game de fantasia sombria, brutal e cheio de escolhas estratégicas. Para completar a confusão, a mulher que está bem diante dele não é qualquer uma, é exatamente o personagem que ele mais amava em todo o jogo. Sim, aquela figura que antes era apenas pixels na tela, agora está viva, respirando, falando com ele. A garota, sem perder tempo, o chama pelo nome verdadeiro, Takuto, e o parabeniza. Ela diz que ele conquistou uma façanha lendária, vencer a dificuldade pesadelo usando a civilização mais difícil de controlar, os Mainog. Um feito que automaticamente o transformou no jogador número 1 do game. As palavras dela carregam emoção, e a garota começa a se lembrar de todas as vezes em que Takuto jogou ao lado dela, cada momento vivido dentro daquele mundo. Ele, por sua vez, explica que escolheu usá-la no jogo porque sempre quis ser tão forte quanto ela representava ser. E agora, ver essa personagem diante dele, em carne e osso, é quase surreal. Ele confessa que está feliz só por poder falar com ela cara a cara. A garota, tocada, responde na mesma medida. Também está contente por finalmente poder conversar com Takuto. Em meio a isso, o garoto ergue o olhar para o céu nublado daquele lugar e questiona se foi ela quem o trouxe para ali. Mas, surpreendendo, a garota afirma que não. Ela apenas caminhou, até acabar chegando ali por acaso. Mesmo estando pouco tempo naquele ambiente, a garota descreve o local como algo que lembra o inverso do paraíso, quase como um reflexo distorcido do mundo das nações eternas. Apesar da estranheza da situação, a garota ignora o peso desse assunto e foca no que importa. E está feliz por conhecer Takuto pessoalmente. Então, sem hesitar, pega suas mãos e pede para seguirem juntos nessa jornada mais uma vez, como companheiros. Ela não sabe bem onde estão, mas para ela isso é irrelevante. O importante é que, unidos, poderão erguer um reino apenas deles dois. Takuto, ainda confuso, aceita. Ele não entende 100% o que está acontecendo, mas dentro de si sente a chama da mesma determinação que tinha quando passava horas naquele jogo, e diz estar pronto para recriar os dias gloriosos ao lado de sua parceira de sempre. É nesse instante que a garota se apresenta com o nome completo, Atorlumacianta, a criança nascida da lama destinada a destruir o mundo no futuro. E não para por aí, ela deixa claro que a partir daquele momento, corpo e mente pertencem a Takuto, que deverá guiá-la e comandá-la para espalhar o mal ao redor do mundo. Forte, né? Mas Takuto não recua. Ele entra no jogo dela e declara que o seu objetivo também é erguer a nação mais temida e maléfica de todas. Assim começa a primeira ação. Takuto produz um monstro chamado Batedor. Ele explica que o propósito do reino Mainog é ser uma civilização educada que governa através do mal e da ruína. Por isso, devem sempre manter esse ideal em mente. A Torle completa dizendo que precisam ser discretos, evitando que outros descubram seus planos. Takuto, com sangue frio, decide. A prioridade é reunir o máximo de informações sem chamar a atenção. Ele então dá a primeira ordem ao monstro. Como seu rei, ordena que ele vá explorar a região. A Torle reforça de forma incisiva, mandando a criatura não decepcionar seu rei. O monstro dispara a floresta dentro, e ao ver sua obediência, a Torle suspira aliviada. Logo depois, Takuto decide testar uma função do jogo que ainda funciona ali, compartilhar a visão do monstro, e funciona perfeitamente. Agora ele consegue enxergar pelos olhos da criatura. No entanto, o recurso consome muito MP, e a Torle recomenda não abusar. Takuto até cogita produzir um guerreiro para protegê-los, mas como estão com pouca mana, decide adiar. A Torle promete protegê-lo com a própria vida, embora saiba que está fraca demais para cumprir isso. Takuto percebe isso rápido, ela está no nível 3 de força, vulnerável a ponto de qualquer ataque poder acabar com tudo. A esperança dele diminui, mas ele mantém o controle. Com o tempo, consegue mapear a floresta ao redor e nota que não há sinais de monstros ou animais próximos. A Torle avalia que o local pode servir de refúgio, mas Takuto logo contrapõe. Não há comida por perto, e eles precisam comer.
A Torli se sente inútil e pede desculpas, mas Takuta tranquiliza, dizendo que só a presença dela já é o suficiente. As palavras dele fazem os olhos da garota brilharem de emoção. Explorando mais através da visão do batedor, Takuto descobre algo alarmante. Há uma comunidade de elfos negros não muito distante. A Torli até se alivia, já que elfos negros costumam ser neutros. Mas Takuto vê perigo. Se eles estiverem realmente no mundo das nações eternas, viver tão perto de outra civilização significa guerra, e isso acabaria com seus planos antes mesmo de começar. Antes que possam agir, o inevitável acontece. Eles são abordados por um grupo de elfos. O líder, surpreendentemente, não parte para o ataque. Ele se ajoelha diante de Pakuto pedindo desculpas pela invasão. Ele se apresenta como Guia Nagiv, um elfo negro do clã Mazaran. A Torli, tentando manter o tom intimidatório, exige explicações. Guia então revela que ele e seu povo foram expulsos de suas terras e enviados para aquele lugar sem recursos. Estão famintos, sofrendo injustamente. Eles não querem guerra, só um lugar para viver em paz. Solidário, Takuto surpreende. Cria maçãs e joga na direção deles. Os elfos, sem acreditar, provam da fruta e ficam maravilhados. Além disso, Takuto oferece peiras, ainda mais generoso. Guia, com lágrimas nos olhos, quase não sabe como reagir. Os elfos interpretam aquilo como um verdadeiro milagre divino. O clima muda. Takuto se sensibiliza ainda mais ao ouvir que até as crianças do clã estão morrendo de fome. Ele produz ainda mais comida. Para os elfos, é como se um deus tivesse descido. Mas, quando perguntam quem ele realmente é, Takuto se cala, sem resposta. Entre os elfos, as informações começam a se espalhar. Alguns acreditam que ele é o temido Rei da Ruína, uma entidade destinada a destruir o mundo. Outros acham impossível alguém tão maligno demonstrar tamanha generosidade. Enquanto isso, a Torli puxa a orelha de Takuto, furiosa por ele gastar tanta mana à toa. Ele se desculpa, dizendo que precisa dela ao seu lado. As palavras desarmam a garota, que abre um enorme sorriso emocionada. Mas Takuto sentiu o peso de tudo. Ele chora, percebendo que não soube lidar bem com a situação. Sua mente se acusa. Ele não passa de um cara desajeitado socialmente, perdido nesse novo mundo. Mas é justamente esse contraste entre um jogador inseguro e a responsabilidade de ser um rei do mal que dá força para a história seguir. E aqui o episódio encerra, deixando claro que a trama só está começando. Um garoto sem jeito, uma serva destinada à destruição e um reino que nasce das trevas. Esse anime promete muito mais.